Abra sua Bíblia no Salmo 27. Enquanto você procura aí na sua Bíblia o Salmo 27, e o pessoal também prepara ali a projeção, eu queria convidar você a refletir um pouco sobre um termo muito usual nos dias de hoje: resiliência. Resiliência cada vez mais tem sido usado nos mais diversos campos. É uma palavra que é oriunda lá da engenharia e que tem relação com a capacidade de um material, depois de sofrer um trauma, um acidente, alguma força incidir sobre ele, essa capacidade desse material voltar à sua posição original. Então é uma palavra que vem lá do latim e que a ideia é saltar. Então é como se depois de um trauma, alguém tivesse recaído, tivesse ido para trás e que agora precisa dar um salto novamente para frente para recuperar a posição inicial em que estava antes de ter sofrido esse trauma. Na psicologia, nas ciências sociais, a palavra tem sido mais usada e bastante trabalhada. Tem um livro muito interessante, escrito por alguns pastores lá das luteranas, junto com a Este Faculdades. O livro é Sofrimento, Resiliência e Fé, Implicações para as Relações de Cuidado. Há uma série de palestras que foram coletadas ali, e é claro que nós temos algumas discordâncias teológicas, da parte da sistemática mesmo, e algumas discordâncias exegéticas, mas há uma série de contribuições naquele livro muito interessantes. Eu queria trazer apenas algumas dessas contribuições. O professor Dr. Lothar Carlos Rock é um pastor luterano, e ele trata no capítulo dele sobre como se dá o sofrimento, a resiliência e a fé numa perspectiva bíblica, e ele fala sobre algumas situações. Ele fala sobre a experiência no deserto, e ele retrata ali Sara e Agar na disputa pela atenção de Abraão, como acabam fazendo coisas erradas e sofrendo, tanto de um lado quanto do outro, há muito sofrimento. Sofrimento de Sara, que era colocada de lado pela posição de Agar. Agar agora tinha filho, Sara não, e Agar ficava passando isso em vistas a Sara, como se daqui a um tempo ela conseguisse tomar a posição de Sara e assumisse a posição de esposa de Abraão, de mãe do herdeiro de Abraão, enquanto Sara era uma mulher que continuava estéril. Depois de algum tempo, Sara manda, junto com Abraão, Agar embora, e Deus tanto trata de Sara, dando a ela aquilo que ela precisava, ela depois gerou o seu próprio filho, como trata também de Agar, que tinha sido expulsa e agora não estava mais ali junto com aquele núcleo que ela estava habituado, e Deus se revela a ela como o Deus que vê. Além desta relação, o professor Lothar também mostra que, além dessas experiências do Antigo Testamento e do deserto, o sofrimento na vida humana é um meio também para a manifestação da graça de Deus. E aí ele faz uso, lá daquele texto de 2 Coríntios, que Paulo diz que está lutando contra um espinho na carne, e que depois de ele lutar contra esse espinho na carne, o Senhor fala: olha, minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E ainda uma outra contribuição desse professor é que Deus faz uso desses instrumentos, do instrumento do sofrimento, para revelar-se, para se fazer conhecido na vida de algumas pessoas. Então, quando você relaciona o sofrimento à resiliência, ou seja, essa capacidade de superar, de se sobressair depois de ter sofrido o impacto, é preciso lembrar que ao longo das Escrituras, muitas pessoas passaram por esse tipo de experiência. O segundo capítulo desse livro que eu gostaria de tratar com vocês rapidamente é o capítulo em resposta ao que o professor Lothar faz. É um capítulo do pastor Thomas Heymann, que também é pastor luterano e psicólogo, e ele ressalta aqui uma necessidade de empatia textual. E o que é isso? A empatia textual é quando você lê o texto das Escrituras, que narra o sofrimento de alguém, você tentar se colocar na situação daquela pessoa.
você tentar calçar os pés daquele personagem bíblico, calçar os sapatos daquele personagem bíblico para entender onde é que o sapato aperta, onde é que a pedra dói. Essa empatia textual nos faz tentar diminuir a distância que existe entre nós e o contexto bíblico original, e aí fazendo essa ponte, nos lançando para lá e tentando nos fazer identificados com a situação original, quem sabe encontrar ali tanto as agonias e sofrimentos enfrentados por aquelas pessoas, como a fé que foi capaz de fazê-los então superar as dificuldades, que é então a resiliência. Queridos, nós precisamos ressaltar que existe no ser humano um complexo muito grande, cheio de paradoxos, de dualidades, e que estão ali nas Escrituras. E quando nós fazemos essa leitura empática, nós começamos a absorver essas questões. A Bíblia mostra esse contraste o tempo inteiro entre vida e morte. Por exemplo, entre bênção e castigo, medo e confiança, sofrimento e cura, choro e alegria, solidão e companhia, ausência e presença, mágoa e perdão. E isso é o retrato do ser humano em todos os seus dilemas, em todas as suas complexidades, conforme está revelado nas Escrituras. Para que nós possamos então hoje ter uma lição sobre uma fé que é inabalável, nos sentirmos seguros de fato em Deus e podermos transpor, quem sabe, as agonias e os sofrimentos da vida que nos sobrevêm, é bom olhar para o Salmo 27. Aqui há a declaração de um homem que confia em Deus, mesmo diante das tribulações da vida, e que é capaz de, mediante a fé que ele tinha no Senhor, superar as diversas adversidades que ele enfrenta ao longo da sua vida, e enfrentando essas questões, poder declarar sua plena confiança naquele que é o guarda de Israel. Vamos ler o Salmo? Salmo 27 diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão. No recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça, acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Vamos orar? Senhor, estamos nós aqui, diante da tua bendita palavra.
E nós clamamos ao Senhor que, por graça e misericórdia, a Tua palavra seja agora desvendada diante dos nossos olhos, e que não apenas a leitura, como foi feita agora, mas a compreensão de cada parte desse texto possa alcançar o nosso coração, nos enchendo de uma fé e de uma segurança inabalável no Senhor, capaz de superar as aflições, as adversidades, os dilemas que nos cercam. Portanto, fala conosco, edifica a tua igreja e não te limites nem à boca de quem fala, nem aos ouvidos de quem ouve, mas transpõe as nossas limitações, ó Deus, para que nós, teu povo, possamos ouvir a tua voz e saiamos daqui edificados pela voz do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Nós queremos refletir sobre essa segurança inabalável. E quando eu olho então para esse salmo, nós vemos um Davi que, segundo a Septuaginta, o título que tem lá na Septuaginta, parece que esse salmo foi escrito, ou pelo menos vivido, antes da sua coroação. Logo, provavelmente, naquele período em que ele ainda enfrentava perseguição severa de Saul. Quantas vezes ele precisou se esconder em cavernas, fugir para o deserto, sair no meio da noite. Quantas vezes a notícia de Jonatas e de outros chegou a ele dizendo que Saul estava planejando a sua morte, queria executá-lo, queria fazer alguma coisa contra ele. E por diversas vezes Davi teve que fugir, que se esconder. E estando ao longe agora, provavelmente no deserto da Judeia, dormindo em cavernas, ele escreve esse salmo, ele compõe esse salmo, que hoje vem nos falar sobre a situação daquele homem. Então, tentando pegar a deixa lá do professor e fazer um contato com o texto, uma leitura empática do texto, começa a se imaginar na situação de Davi. De alguém que precisa fugir do conforto do seu lar, está longe da sua casa, longe da sua família, e precisa se esconder porque a sua vida está em risco. Numa situação como essa, é comum que o desespero tome conta do coração. É comum que o transtorno de ansiedade aflore como nunca. E num período em que não havia clonazepam, Rivotril ou qualquer outra coisa para acalmar os ânimos, imagina o sofrimento que alguém nessa situação poderia enfrentar. Mas Davi, ao invés de declarar o poder dos inimigos, ele declara a segurança que ele tinha em Deus. E por que ele podia fazer essa declaração? Por que ele podia compor um salmo dizendo que ele estava seguro em Deus? Porque ele sabia quem Deus era. Sabe, irmãos, terça-feira, quinta-feira e hoje pela manhã, o pastor Andrew fez algumas declarações muito intensas aqui. E uma delas, uma frase que ficou emblemática e que provavelmente ele vai usar no livro dele, quando lançar, é que Deus não é um conjunto de crenças em quem cremos, não é um conjunto de verdades em quem cremos, mas é uma pessoa com quem nos relacionamos. E é claro que ele teve o cuidado de, tanto quinta-feira quanto hoje, mostrar que não é um desprezo pelas crenças, de forma alguma, mas que é o relacionamento com Deus, que desvenda os nossos olhos para compreender quem Ele é. E a partir de um relacionamento firme com o Deus revelado nas Escrituras, baseado na palavra de Deus, é que as nossas declarações a respeito de Deus são verdadeiras, são firmes, são inabaláveis e podem guiar, sim, a nossa relação com Deus e a relação de outros também. Essa é a ideia de teologia. Os reformadores diziam que teologia boa é aquela que se faz de joelhos.
Então, é com os joelhos dobrados, em oração, em comunhão com Deus, em meditação da palavra, que nós descobrimos quem é o Senhor e afirmamos a respeito dele verdades que não são externalismos de credos e confissões vazias, mas uma confissão genuína que sai, que é fruto dos lábios de pessoas que professam verdadeiramente o seu nome. Assim, quando eu olho para o Salmo 27, eu vejo Davi como essa pessoa que não tinha os livros de teologia que nós temos. Provavelmente havia, sim, algumas inscrições, alguns textos que já articulavam isso de uma forma ou de outra, muito baseados em teologias narrativas, em histórias que eram contadas, como o livro de Jó, por exemplo. Mas Davi não era o teólogo dos dias atuais. Entretanto, as concepções teológicas que ele nos traz, as declarações a respeito de Deus, as verdades que emanam de um relacionamento profundo com o Senhor, nos enchem aqui de confiança. Veja o que ele diz no verso 1, quando ele começa a fazer declarações agora sobre a natureza e as obras de Deus. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Ele usa 3 figuras aqui: luz, salvação, fortaleza. Luz e salvação num contexto de guerra aqui, num contexto de batalha iminente, você precisa entender luz mais ou menos como uma fogueira poderia, ou as tochas poderiam afugentar alguns perigos, né? No terror da noite, na calada da noite, sem saber o que estava acontecendo ao redor, uma tocha ou uma fogueira poderia trazer alguma iluminação, alguma perspectiva do que está acontecendo, mas também afugentar alguns perigos, como alguns predadores, que naturalmente buscam se alimentar durante a noite. Luz e salvação, que aqui nesse contexto é livramento mesmo, é aquele que pode tirar você da situação difícil, associados, juntos, conectados aqui, nos mostram que Deus é aquele que está agindo para garantir a segurança e afugentar o perigo. Ele é a luz e a salvação. Ele é aquele que afugenta o perigo e é aquele que garante o livramento. Mas além dessas 2 figuras, ele agora coloca uma outra figura. Deus é fortaleza. E quem já foi aqui no Forte de Santa Catarina sabe que aqueles muros não são muito fáceis de furar. Quando você se depara com uma fortaleza, e principalmente na antiguidade, que os muros precisavam ser grandes, largos, imponentes, para dificultar ao máximo a transposição dos inimigos, então Deus é aquele refúgio inabalável, inviolável, onde você pode se esconder com toda a segurança. Perceba agora que a declaração teológica de Davi, essa declaração a respeito de Deus, nos mostra um Deus que está agindo pela proteção daquele que nele confia. Tanto para afugentar os perigos e garantir livramento, quanto para garantir aquela segurança inviolável quando refugiado nele. É diante dessa situação, diante desse contexto, que Davi agora faz essas perguntas. A quem temerei? De quem é que eu posso ter medo? Se o Senhor é quem me guarda, se o Senhor é a minha luz, se o Senhor é quem me concede livramento, se o Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza, é quem eu encontro refúgio inabalável, quem eu devo temer? De quem eu preciso ter medo? Do exército de Saul? Ou olhando lá para o passado, quem sabe, do exército de Faraó, que pegou o povo de Israel chegando no Mar Vermelho sem ter para onde ir? Deus é aquele que garante a segurança. E se Deus garante a segurança, você precisa confiar nele ao ponto de não temer. Não temer aqui não significa que sentimentos não possam tomar conta do seu coração. É natural que esses sentimentos nos aflijam. O que você não pode, quando confia em Deus, é ser dominado por esses sentimentos.
Você não pode ser dominado pelo temor, dominado pelo medo, dominado pela ansiedade, dominado por insegurança. Ora, crê ou não, confia ou não, Deus é Senhor e Salvador, é aquele que dá todo o livramento ou não. Então, a nossa fé precisa ser algo que ultrapassa as nossas declarações e se tornam realidade na nossa experimentação diária dessa proteção divina. A Bíblia nos mostra uma série de batalhas que enfrentamos todos os dias. Nós enfrentamos a constante batalha contra as nossas próprias fraquezas, contra os nossos desejos pecaminosos. Nós combatemos as artimanhas de Satanás e as forças do mal que buscam nos desviar. Nós sofremos os desafios apresentados pelo mundo e as suas ofertas, que são passageiras, mas também sedutoras. Guerreamos lutas perseverantes pela nossa fé em meio às adversidades da vida e nos digladiamos numa luta interior entre carne e espírito que nos faz todos os dias combater para vencer as nossas inclinações e triunfar sobre os nossos muitos pecados. São guerras que enfrentamos diariamente. Mas existem momentos onde a aflição se torna um pouco maior. Você sabe disso. Apesar das suas lutas diárias, tem momentos em que você passa por situações que são mais difíceis de enfrentar. Por dores que nos acometem de uma maneira muito mais intensa. Quem sabe a perda de um ente querido. Um pai ou uma mãe que repentinamente perde um filho. Uma separação inesperada. Uma notícia de uma doença que pode trazer sofrimento a você e a sua família. A perda de um emprego que você considerava ser o seu sustento, a sua manutenção, e que agora você se sente desprovido e inseguro. Nessas situações é preciso reunir forças, porque a declaração de confiança não pode nos confundir e acharmos que Deus vai nos isentar do sofrimento. Então eu queria dizer primeiro a você o que essa proteção de Deus, o que essa segurança de Deus ela não é. Essa segurança não é a ausência de sofrimento. Nós continuaremos enfrentando no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, sofrimentos enquanto estivermos neste padrão, nesta terra, antes da consumação, antes da transformação final, antes da glorificação de todo o povo de Deus, nós continuaremos enfrentando sofrimento. Essa proteção não é eliminação de problemas. Não significa que os problemas que acontecem, você ora e eles vão desaparecer automaticamente. Essa proteção de Deus também não significa proteção contra perdas. Como eu falei aqui, não protege você de perder entes queridos, de passar pela perda de um emprego, ou a aquisição de uma doença. Também não é isenção de conflitos. Isso não quer dizer que agora você não vai ter mais nenhum conflito, nenhuma briga, nenhum desentendimento. Isso não quer dizer também que você não vai se sentir, muitas vezes, sem chão. Também não é uma desconexão com o mundo, não é aquela visão ascética de que agora nós vamos para um deserto, vamos viver como eremitas, dentro de um mosteiro, e que agora estamos tão desconectados com o mundo que não seremos atingidos pelas coisas que acontecem no mundo. Quando nós olhamos a vida de Davi, que é o autor desse salmo, e que está afirmando essa forte segurança que ele tem, Davi é um homem que viveu uma série de lutas desde muita tenra idade. Lembrem que ele, quando jovem ainda, ele afirma a Saul, na hora que ele vai ali tentar enfrentar Golias e convencer Saul a enfrentar Golias, a poder enfrentar Golias, Saul fica sem querer permitir. Davi era jovem, não conseguia sequer suportar a armadura, e Davi chega e diz: olha, protegendo as ovelhas do meu pai, eu enfrentei um leão.
e matei com minhas mãos. Também enfrentei um urso e eu dei conta. É um homem que desde cedo sabe o que é sofrimento. Aliás, se ele é um dos maiores tipos de Cristo que nós encontramos nas Escrituras, e Jesus é o homem que sabe o que é padecer, nós podemos dizer que Davi representa muito bem isso. Davi sabia o que era padecer. Mas ainda assim, ele confessa confiança, segurança naquele que é a luz, a salvação e a fortaleza. Então, como é que nós devemos fazer diante dessas aflições que nos tomam, que nos acometem, que às vezes nos amedrontam? Como devemos proceder? João Calvino ele dá um conselho interpretando esse salmo. Ele diz que, percebendo o conflito que travara com as mais cruciantes tentações, ele se fortifica de antemão com essas declarações de fé e, por assim dizer, reúne recursos para essa confiança inabalável, pois é necessário que os santos energicamente lutem consigo mesmos para repelir e vencer as dúvidas que a carne com tanta propensão nutre. É preciso que você se esforce. É preciso que você gaste energias em trazer à sua mente motivos que façam você confiar em Deus. E quando você confia em Deus, você é movido à oração. Mas veja só, no verso 2, ele diz o seguinte: quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Se ele começa fazendo aqui afirmações sobre a natureza de Deus no verso 1, no verso 2 ele faz agora afirmações sobre as obras de Deus. Lá na doutrina, quando a gente estuda as obras de Deus, teologia sistemática, que é a classe do professor ali, presbítero André, não é? Você divide a doutrina de Deus em o ser de Deus e as obras de Deus. E quando você estuda as obras de Deus, você vê então o decreto, que é aquele plano eterno, maravilhoso de Deus, elaborado lá na eternidade, a criação, que é quando ele traz tudo à existência, e a providência, que é esse governo de Deus sobre todas as coisas, conduzindo toda a criação para o cumprimento dos seus planos, dos seus propósitos. Quando Davi está olhando agora para trás, e a nossa versão atualizada aqui traz um tempo meio duvidoso, a corrigida aqui trouxe o tempo talvez de forma mais adequada. As palavras em hebraico aqui estão num verbo que é katal e no modo perfeito, de maneira que essa ação já foi completada, ela foi realizada no passado. Então ele está olhando para o passado. Quando eu olho para o passado, então, assim como Davi, ele percebe que todos os malfeitores que se levantaram contra ele caíram. Todas as tramóias, todas as armadilhas, todos os planos que se ergueram para tentar afrontá-lo e derrotá-lo, esses homens então é que tropeçaram e caíram. E ele usa uma expressão aqui no hebraico que é quando eles se levantaram para comer a minha carne. Eram pessoas que estavam realmente desejosas por fazer o mal. E Deus agiu de maneira que esses homens é que caíram. Quando você traz à memória feitos do passado, você está olhando para a providência divina. Quando você enxerga a maneira como Deus conduziu a história, você está se deparando com a doutrina da providência de Deus. Deus governa, Deus conduz para a realização dos seus propósitos. Existem dois modos de você fazer isso. O primeiro deles é olhando para as páginas das Escrituras e vendo tudo que Deus fez no passado e que foi registrado para nós. Quer ver um exemplo? Olha como Deus conduziu a vida de José. José era um jovem, mais moço da casa, estava ali festejando, brincando, correndo, com a túnica colorida, bonita que o pai concedeu e provocando inveja nos irmãos ao ponto dos irmãos venderem ele como escravos, porque quiseram primeiro matar, mas com a intervenção de um deles, ele foi vendido como escravo e ele chega no Egito como escravo
é denunciado de forma caluniosa, vai à prisão, fica lá por um bom tempo, mas depois de tudo ele sai da prisão e Deus o eleva à posição de governador do Egito. E agora toda aquela família, todos aqueles irmãos que tinham armado contra ele, são protegidos por Deus através da vida de José, que tinha ido para o Egito, sem ser um plano que redundaria na mente humana nessa proteção. Eles queriam o fim de José, queriam se distanciar de José, mas Deus transformou o mal em bem. Deus intentou, melhor, nesse mal que eles intentaram, Deus intentou o bem. Deus estava agindo. Olha todas as páginas das Escrituras, vai passando por todas as histórias e veja como Deus conduz essas questões. Mas existe uma outra maneira de olhar para o passado. É quando você olha para o seu próprio passado. É quando você olha para as suas próprias experiências. Sabe quando a dor toma conta, quando o coração se angustia, quando o choro chega na garganta, quando a agonia toma conta da alma e quando você não sabe mais o que fazer, traz à memória a providência de Deus. Recorda os feitos maravilhosos do Senhor. Lembra daquilo que Ele já fez com você. Olha para as Escrituras, mas olha também para a tua vida. Deus já agiu por tantas vezes, irmãos, e quando Deus age de uma forma especial na nossa vida, quando estamos tristes, angustiados, seja lá a situação que enfrentamos e o Senhor intervém, quando o Senhor age, Ele nos enche de fé, nos enche de júbilo, nos enche de louvor, mas o tempo passa e nós esquecemos. E passamos a ser pessoas incrédulas novamente. Passamos a ter dificuldade para crer novamente. Traz a memória. Recorda os feitos poderosos do Senhor. Lembra o que Ele já fez. Ele continua o mesmo Deus provedor que guia a história do mundo e que cuida do seu povo. Seria Ele agora o Deus que esqueceu, o Deus que não está vendo, o Deus que não se compadece, quando todas as nossas declarações de fé afirmam o contrário, que Ele é o Deus que vê, que Ele é o Deus que se compadece, que Ele é o Deus que intervém, que Ele é o Deus que se relaciona, e as minhas memórias dos feitos de Deus afirmam categoricamente isso, e podem nos garantir essa confiança, essa certeza. Sabe aquele cântico do nosso cenário? Acho que é o 62. Ele diz assim: conta as bênçãos, dize-as quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez. Verás surpreso o quanto Deus já fez. Deus já fez muito e continuará a fazer. Diante disso, no verso 3, quando ele traz à memória tudo que o Senhor fez, quando ele lembra que todas as vezes que os inimigos se levantaram contra ele, tentando devorar a sua carne, destruí-lo, eles é que tropeçaram e caíram, então ele pode declarar agora a sua fé novamente. Ele diz: ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. Por que é que há essa dobra da realidade, há essa mudança, esse pulo, esse salto? É justamente porque recordar a providência de Deus, que nos enche de fé, nos capacita. Aquela palavrinha que eu falei lá no começo, resiliência. A pancada vem, o choque vem, a situação adversa vem, mas cheio de fé, nós somos agora impulsionados a uma nova condição, a uma nova realidade. E ele declara isso: ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Tem guerras aí acontecendo? Guerras no seu coração? Guerras ao seu redor? Guerras na sua casa? Guerras no seu trabalho?
seja lá quais forem as batalhas que você enfrenta, traga à memória a providência de Deus e faça declarações de fé. Agora, quando essas declarações são feitas, irmãos, elas não podem ser feitas para simplesmente virarem frases em nossos lábios. Elas precisam ser feitas para nos impulsionar à dependência de Deus. Veja então o que ele faz no verso 4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Estar na presença de Deus, para alguém que estava longe no deserto, voltar a Jerusalém e poder estar reunido com o povo de Deus no tabernáculo do Senhor, onde a arca que representava a presença de Deus estava abrigada, no lugar onde a glória de Deus se manifestava. Esse era o desejo de Davi. Então Davi, ele faz petições agora, que o levam a uma comunhão mais profunda com Deus, que manifestam o desejo que ele tem pela presença de Deus. E como é relevante quando nós entendemos o que é o ajuntamento solene. Davi continuava sendo um homem de fé, mesmo no deserto, mesmo longe. Mas o desejo dele expresso nessa oração era de estar no tabernáculo, no ajuntamento solene. Quem sabe oferecer sacrifícios, ouvir as palavras dos sacerdotes, as ministrações dos levitas. E tem tanta gente que despreza isso, irmãos. Tem tanta gente que acha que uma igreja é apenas uma instituição social que deve ficar fazendo caridade lá na rua e que não entende o valor do culto coletivo, não entende o valor do ajuntamento solene. Mas para quem entende que esse é um dos principais meios de graça pelo qual Deus derrama abundantes bênçãos no seu povo, até porque isso é uma exigência que Ele faz, então começa a firmar os passos. E mesmo que as coisas andem difíceis, a oração é: eu quero estar na presença do Senhor, junto com os meus irmãos, em adoração coletiva. Eu quero morar na casa do Senhor, habitar na sua tenda todos os dias, e eu quero fazer isso porque lá, de forma coletiva, é que nós podemos contemplar a beleza do Senhor, olhar a sua majestade. Quando Ele é expresso pelas suas palavras, pelas escrituras, pelos louvores, os salmos que são entoados, nós meditamos, contemplamos a beleza, a majestade do Senhor. Mas majestade e bondade aqui não tem a ver apenas com a glória de Deus, mas tem a ver com um Deus cheio de glória, que demonstra bondade e favor para com o seu povo. Não é apenas o fato dele ser glorioso e digno de ser adorado, mas é um Deus glorioso e digno de ser adorado, que é a segurança do seu povo, que se importa com o seu povo, que age em favor do seu povo. E isso alimenta a nossa alma em mais e mais louvor, em mais e mais adoração. Isso nos impulsiona a mais profunda comunhão. Depois de ele dizer isso, ele faz uma outra declaração. Essa declaração, que é precedida pela contemplação e pela meditação, é uma declaração agora que mostra mais uma vez fé inabalável. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará. Mas me ocultará onde? No seu pavilhão. O lugar onde o povo de Deus se reúne é abrigo, é refúgio para o aflito. No recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Se Deus está com o seu povo, onde o seu povo se reúne para adorá-lo, é nesse lugar onde Deus mostra a cada um dos aflitos que Ele acolhe com um amor incomparável. Agora veja que essas expressões que ele declara com fé redundam
em uma contemplação do futuro. Se lá no verso 2 ele está olhando para o passado, aqui agora no verso 6 ele começa a olhar para o futuro. Depois de demonstrar confiança, depois de demonstrar que o lugar da habitação do Senhor, de forma coletiva com o seu povo, é lugar para ser acolhido, ele agora diz que no futuro, no dia da adversidade, ele vai ocultar, ele vai proteger, mas também agora será exaltada a sua cabeça acima dos seus inimigos. Percebe que enquanto ele se delicia em Deus, ele confia que Deus é aquele que o protege, que o guarda e que lhe colocará numa nova situação. O que é que a gente deve fazer então no meio da aflição, no meio da angústia? Deleite-se em Deus. Às vezes nós somos tão afligidos e tão impactados com essas situações terrenas, temporárias, e que nós sabemos que são temporárias, mas nós deixamos que isso tome conta do nosso coração de uma forma tão profunda, que nós nos importamos muito mais em estar contemplando a grandeza da nossa tribulação, ao invés de contemplar a beleza e a majestade de Deus. Davi faz o contrário. Ele contempla a beleza e a majestade de Deus e ele olha a temporalidade da sua tribulação. Ele afirma que logo a situação será revertida, que num futuro muito próximo, que ele não sabe dizer qual é o tempo, mas que logo, logo ocorrerá, ele será exaltado sobre os seus inimigos. Um olhar para o passado enche de fé para isso. O desejo pelos átrios do Senhor enchem de fé para isso. E a certeza do Deus que agora reúne o seu povo e cuida do seu povo, eleva em segurança a sua cabeça. Essas declarações, irmãos, são declarações a respeito das bênçãos da aliança. Ele começa lá no começo fazendo declarações a respeito da natureza e das obras de Deus. Mas agora ele já está começando a fazer declarações a respeito das bênçãos que decorrem da aliança que Deus estabelece com o seu povo. E sim, quando Deus estabelece uma aliança com o seu povo, Deus promete bênçãos para aqueles que estão abarcados, amparados por essa aliança. É o povo do Senhor, é o povo que anda na presença de Deus, é o povo que é guardado por sua forte mão. Esse povo tem bênçãos. Ele promete proteção e providência. Ele promete elevação e exaltação. Ele promete adoração e alegria. E ele promete que as suas promessas não serão como promessas de políticos. São promessas que são cumpridas, que são fielmente executadas. A seu tempo, cada uma, mas nenhuma delas jamais falhará. A confissão de Jó, depois de ter enfrentado tudo que ele enfrentou, depois de ter sido esmagado pelas aflições da vida, a situação última dele foi melhor do que a situação primeira, mas ele ganhou algo que ele não tinha antes. Ele disse: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. E estando agora nessa situação, eu bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. O Deus da aliança é o Deus que é Senhor sobre tudo. O Deus que entra em pacto com o seu povo é aquele que conduz a história para a realização dos seus propósitos. O Deus do pacto é o Deus cheio de graça, mas é o Deus que é Senhor absoluto. Não há absolutamente nada que fuja ao seu controle. E tem uma frase muito conhecida, que os irmãos até pensam que está na Bíblia, mas não está, que nenhuma folha cai da árvore sem que Deus não permita. Isso não está na Bíblia, mas acaba parafraseando bem o que está na Bíblia. Deus é Senhor sobre tudo. E não pense que Ele é como nós, que precisa ficar carimbando autorizações para que as coisas possam acontecer. Ele diz: faça-se, e tudo é feito. Ele com uma palavra traz tudo à existência. Não existia nada e Ele disse: haja luz, e a luz passou a existir. Ele ordena e as coisas acontecem. Aliás, quando o Sidney Greidanos
fala a respeito da palavra de Deus, ele não mostra a palavra de Deus apenas como verbalização, mas ele entende, pelas Escrituras, que a palavra de Deus é o próprio Deus em ação, é Deus agindo. Quando ele libera a sua palavra, quando ele fala, quando ele ordena, ele não apenas fala, ele age. A sua voz faz acontecer. Portanto, toda tribulação, toda angústia, tudo que você possa passar, seja o que for que você esteja enfrentando, basta uma palavra do Senhor dizendo: haja paz, e tudo cessa. Quando ele estava no barco com os discípulos, e aquela tempestade estava tomando conta e afligindo a coragem daqueles pescadores tão experientes e que já estavam acostumados a enfrentar turbulências no mar, mas que naquele momento a fé começou a diminuir, a segurança nos recursos que eles tinham começou a diminuir, e eles chegam até Jesus que está dormindo lá dentro: Senhor, não te importa, nós vamos morrer. E aí Jesus chega e ordena: cala-te, aquieta-te, e tudo se fez bonança. Os discípulos olharam uns para os outros, aterrorizados olharam para Jesus e perguntaram: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Este Deus é aquele que tem autoridade sobre toda a criação. Se ele fez tudo existir, ele também controla a criação. Esse Jesus que estava ali no barco com os discípulos, o Deus encarnado, é aquele que continua conduzindo a história da minha e da sua vida. Aliás, o autor aos Hebreus, lá no capítulo 1, ele diz que todas as coisas que foram feitas por ele agora são sustentadas pela palavra do seu poder. Ali a palavra sustentada dá a ideia de alguém que está com algo carregando, seja numa bandeja, seja nas costas, mas não é apenas suportando, é carregando, conduzindo. Então todas as coisas que existem estão sendo conduzidas, carregadas por Ele, pela palavra do seu poder. Absolutamente nada foge ao seu controle, e esse é o Deus que entrou em aliança conosco. É o Deus do pacto. Agora veja, a oração dele então: ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Esse compadece aqui é inclina-te, curva-te para ouvir-me. É como alguém que está muito elevado, muito alto, e alguém muito inferior precisa que esse superior se curve para poder enxergá-lo. Esse favor, essa inclinação, normalmente é adquirida quando os altos reis gostavam, quando aquela pessoa caía na graça desses altos reis. E ele pode confiar que esse Deus que entrou em aliança com ele é o Deus que escuta o seu clamor, que se inclina para ele e que responde à oração dele. Você já parou para pensar nisso? No privilégio que é falar com Deus? Tem um cântico que nós já entoamos aqui algumas vezes, que diz que falar com Deus, que privilégio, né? Abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Essa comunhão profunda é falar com o Todo-Poderoso quando você pronuncia uma palavra, ainda que no seu íntimo, no seu coração, Deus está ouvindo. Você sabe o que é isso? Aquele que tem todo o poder é aquele que escuta o que é insignificante. Aquele que tem toda a autoridade é aquele que atenta para aquilo que é reduzido a nada. Deus vê. Eu não vou me prolongar muito na exposição desse texto, mas eu queria fazer algumas afirmações para você. Se as declarações sobre a natureza de Deus devem nos conduzir à oração, e essa oração deve nos guiar ao encantamento, como no verso 4, a consciência, a convicção das bênçãos da aliança também devem nos guiar à oração.
mas guiar-nos numa oração confiante, que é respondido pelo Senhor. Afinal de contas, estamos em aliança, em pacto com Ele, com um convite. Olha esse convite bendito. Quando o salmista diz: Senhor, ouve a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim, e me responde, a resposta imediatamente chega ao coração. Ele diz: ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. E ele responde ao convite do Senhor: buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Quando você entende isso, você começa a sair do marasmo. Sabe o que é aquela vida espiritual meia boca, que a gente vem todo domingo para a igreja, ora quando está aqui, louva quando está aqui, escuta a palavra quando está aqui, mas na segunda-feira eu não tenho tempo. Na terça-feira, se der eu vou para o encontro de oração, mas se não der, foi porque eu não tive tempo. Se você não tem tempo de orar, não tem tempo de ouvir Deus, não tem tempo de ouvir a palavra de Deus, não tem tempo de meditar, de ler, de ter comunhão com Ele, você entende qual é a razão do seu coração viver cheio de aflição? Você entende por que é que toda vez que a tentação bate a porta você cede e cai? Você está confiando em você, nas suas forças, no seu poder. Mas quando alguém confia na força de Deus, no poder de Deus, na comunhão com Deus, na aliança com Deus, na bênção de Deus, na provisão de Deus, então agora é o momento em que essa pessoa se rende. E quando a gente se rende em oração, se rende em devoção, se rende em contrição, se rende em meditação, em reflexão. E isso faz a gente progredir de glória em glória, de degrau em degrau, até a estatura de varão perfeito. Sai do marasmo e começa agora uma vida que é crescente. Isso é necessário. E isso pode ser despertado nesse momento que você vive essa aflição. Busca o Senhor, ora ao Senhor, Ele convida a comunhão com Ele. E se Ele convida a comunhão, renda-se. Renda-se. E veja o que Deus é capaz de fazer. O Salmo termina, lá no verso 14, com uma declaração que ele faz para si mesmo, ou até para os outros, que podem agora ver esse Salmo de forma pública, que viram a perseguição que Saul trouxe contra Davi, mas também viram que Davi triunfou sobre tudo isso, e que agora era rei, e pôde organizar o serviço no templo, e esse salmo certamente era cantado algumas vezes, quando era necessário oferecer sacrifício. E quando tudo isso era trazido à memória, era possível declarar: o ministrante ao povo, espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Onde você tem posto a sua confiança? Onde você tem colocado as suas esperanças, a sua expectativa? Nos seus bens, no seu patrimônio, na sua força, na sua habilidade, nas suas capacidades? Isso é lama escorregadia. Mas se a sua confiança está tão somente no Senhor, se a sua alma anela por ver a bondade do Senhor na terra dos viventes, tenha certeza, isso sim é segurança inabalável. Pode ser que demore um pouco, porque a tristeza pode durar uma noite, mas certamente a alegria virá pela manhã. Vamos orar? Senhor, há guerras que militam em nós, guerras travadas no nosso interior, mas há também batalhas que às vezes nos sobrevêm, que são externas,
e que são terríveis. Há momentos em que nós ficamos cansados, afadigados, com joelhos trêmulos, vacilantes, mãos que já não têm forças para se erguerem. E quando essa situação se impõe sobre nós, tudo o que podemos fazer é depositar a nossa confiança no Senhor. É reconhecer a tua natureza, a tua grandeza, a tua providência. É reconhecer que o Senhor conduz a história e que sempre todas as coisas irão cooperar para o bem dos que amam a Deus, ainda que não entendamos como. O que o nosso coração sente não é necessariamente a verdade. O que a tua palavra diz, isso sim, a tua palavra é a verdade. O Senhor é nossa segurança, é nossa luz, é nossa salvação, é nossa fortaleza. É o Senhor que a nossa alma deseja, é o Senhor que o nosso coração anela. Portanto, ó Deus, atrai-nos para o Senhor. Não nos deixes no marasmo, mas vivendo uma vida intensa de comunhão com o Senhor, faça-nos plenamente confiantes. E quando chegar o momento oportuno, cessa a guerra, Senhor, cessa a tribulação, cessa a angústia, cessa a adversidade, para que o teu povo possa gozar também de tempos de pastos verdejantes e não apenas de vales de sombra da morte. Guia o teu povo e nos abençoa, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém.